Hoje eu quero te contar uma história que ficou escondida por mais de 70 anos. Um manuscrito polêmico. Tão polêmico que a própria esposa de Napoleon Hill não quis que ele fosse publicado em vida. E por quê? Porque nele, Hill afirma ter feito uma entrevista direta com o próprio diabo. E nessa conversa, ele revela os mecanismos invisíveis que aprisionam a mente de 98% da humanidade. Pode parecer apenas uma metáfora, mas ao mergulhar no conteúdo, você percebe que está diante de um retrato fiel da vida moderna. O medo, a procrastinação, a falta de direção, a rotina automática. A maioria das pessoas não pensa por si mesmas. Elas são controladas pelo medo, pelos maus hábitos, pelas distrações e pelo que Hill chamou de o diabo. O diabo, segundo Hill, não é uma figura de chifres e cauda. É a força que habita dentro de cada um de nós quando deixamos de pensar por conta própria. Quando entregamos nossa liberdade em troca de conforto e distrações passageiras. Agora pare e pense. Será que você está vivendo a sua vida ou apenas sendo conduzido por medos invisíveis que te afastam dos seus verdadeiros objetivos? Hoje vamos explorar as ideias mais poderosas dessa obra. E talvez, no meio desse vídeo, você descubra que muito do que prende a sua vida não está fora de você, mas dentro da sua própria mente. Capítulo 1. Um encontro com o homem mais rico da América. Antes de escrever esse livro, Hill já era conhecido pelo clássico Quem Pensa Enriquece. Mas sua jornada começou bem antes. Em 1908, ele entrevistou Andrew Carnegie, o homem mais rico da América na época. Carnegie acreditava que o sucesso deixava pistas e que qualquer pessoa poderia aprender os princípios que levam à riqueza e à liberdade. Dessa conversa nasceu a missão de Hill: investigar a mente dos grandes homens de negócios, cientistas, líderes e inovadores. Mas, em meio a tantas entrevistas, surgiu algo inesperado, uma reflexão muito mais profunda. Depois de entrevistar homens como Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, Napoleon Hill acreditava que já tinha compreendido o caminho do sucesso, mas faltava uma resposta. Se algumas pessoas conseguiam alcançar a riqueza e a realização, por que tantas outras, mesmo talentosas, passavam a vida inteira estagnadas? Hill começou a perceber que a verdadeira batalha não estava apenas em ganhar dinheiro, mas em vencer os medos que paralisam a mente humana. E foi daí que surgiu a ousadia de escrever um diálogo imaginário com o próprio diabo. Foi quando surgiu a ideia da entrevista com o diabo, e escreveu um dos livros mais polêmicos da sua vida, Mais Esperto que o Diabo. Um manuscrito guardado por décadas, considerado perigoso demais para ser publicado. Nessa conversa, Hill descobre que a maioria das pessoas vive sob o domínio de 6 grandes medos. Capítulo 2. A voz do diabo e os 6 medos que dominam a humanidade. Os 6 principais medos seriam: medo da pobreza. O receio de não ter o suficiente paralisa sonhos antes mesmo de começarem. Medo da crítica menos o medo do que os outros vão pensar mata mais projetos do que a falta de dinheiro. Medo de problemas de saúde, que leva muitas pessoas a viver em constante ansiedade. Medo da perda do amor menos a insegurança que sufoca relacionamentos e impede escolhas livres. Medo da velhice menos como se envelhecer fosse perder o valor. Medo da morte, o mais profundo de todos, que impede a vida de ser vivida com intensidade. Pare por um instante. Qual desses medos mais te paralisa hoje? Quantas vezes você já deixou de agir porque uma dessas vozes sussurrou na sua mente? E se eu te disser que cada vez que você obedece a um desses medos, está entregando o volante da sua vida para forças que não são suas? Segundo Hill, quando nos deixamos dominar por esses medos, nos tornamos passageiros da própria vida. O poder oculto do medo, o medo, segundo o diabo, é a arma mais poderosa para manter as pessoas presas. Ele paralisa, faz você criar desculpas, te convence de que não é o momento certo. E enquanto você hesita, o tempo passa, os anos se acumulam. E quando percebe, você não construiu nada sólido. Talvez já tenha sentido isso. Aquela ideia de começar algo novo, mas logo vem a voz interna dizendo: e se não dar certo? E se rirem de mim? E se eu perder o pouco que tenho? Essa voz é a influência do diabo, como Hill descreve. Ela alimenta a indecisão
E a indecisão, no longo prazo, é a forma mais lenta e dolorosa de fracasso. Capítulo 3. O ritmo hipnótico. Quando maus hábitos viram prisão, Hill descreve um conceito chamado ritmo hipnótico. É o poder que os hábitos têm de se tornar permanentes. Se você repete mais escolhas diariamente, como procrastinar, se sabotar, ceder às distrações, isso começa a se fixar no subconsciente. E sem perceber, você entra em um ciclo automático de derrota. Imagine uma estrada. Se você anda todos os dias na mesma direção, ainda que devagar, vai acabar chegando a algum destino. O problema é que muitos estão andando diariamente na direção errada. Não por escolha consciente, mas porque permitiram que os maus hábitos se tornassem automáticos. Com o tempo, esses hábitos ficam tão enraizados que parecem impossíveis de mudar. É o vício do álcool que começa com uma taça, o cigarro que começa com uma tragada. A preguiça que começa com um só hoje não. De pouco em pouco, o ritmo hipnótico transforma erros ocasionais em prisões permanentes. Mas a boa notícia é que o ritmo hipnótico também funciona ao contrário. Se você pratica disciplina, foco, pensamento positivo e ação consistente, esses padrões também se tornam permanentes. Uma leitura diária, um exercício físico simples, um pequeno valor investido todo mês, um propósito repetido com fé todos os dias. Tudo isso também se acumula e constrói um futuro sólido. A pergunta é: para qual lado o seu ritmo hipnótico está te levando? Capítulo 4. A crítica ao sistema que nos condiciona. Uma das passagens mais polêmicas do livro é a crítica ao sistema educacional. Hill afirma que a escola ensina as crianças a decorar, mas não a pensar. Formamos repetidores de informações, mas não solucionadores de problemas. E o que acontece? Adultos que seguem ordens, mas não sabem construir o próprio caminho. Pessoas que têm medo de arriscar, medo de errar, medo de ser diferentes. E assim crescemos acreditando que sucesso é passar em provas, tirar notas boas, agradar aos outros. Mas ninguém nos ensinou a lidar com nossos medos. Ninguém nos ensinou a definir um propósito claro. Ninguém nos ensinou a usar a mente como ferramenta criativa. Talvez seja por isso que tantos, mesmo adultos, ainda se sintam perdidos. E o diabo, essa metáfora para forças externas que controlam nossa mente, se aproveita justamente disso, da nossa incapacidade de pensar de forma independente. Capítulo 5. As armas usadas para nos distrair. Além dos medos, Napoleon Hill descreve como o diabo usa distrações e vícios para enfraquecer a mente humana. O álcool que entorpece a clareza de pensamento, o cigarro que drena a energia vital, a comida ruim que rouba a disposição e deixa o corpo pesado. E, no nosso tempo, podemos incluir algo ainda mais poderoso: as redes sociais, que sequestram nossa atenção e nos fazem perder horas que nunca mais voltam. Essas armas têm algo em comum. Parecem inofensivas no começo. Um drink para relaxar, só mais um cigarro. Um fast food para matar a fome rápida. 5 minutinhos rolando a tela do celular, mas, repetidos dia após dia, esses pequenos hábitos se tornam correntes invisíveis. Você não percebe o peso, até que, um dia, descobre que sua energia está baixa. Sua mente dispersa e sua vontade de agir desapareceu. É o que Hill chama de prisão silenciosa dos maus hábitos. Eles se instalam devagar, sem alarde, até que dominam o subconsciente. E, quando isso acontece, você não precisa mais escolher. O hábito escolhe por você. O vício decide quando você para, quando você continua, quando você desiste. E a sua vida se torna um reflexo dessas pequenas escolhas automáticas. Agora pense, quantas vezes você já disse só hoje não tem problema? E quantas dessas vezes viraram semanas, meses, anos? Hill deixa claro, quem não controla suas distrações perde o controle da própria vida. Capítulo 6. Os 7 princípios da liberdade. Os 7 princípios para libertar a mente Hill não deixa a conversa apenas no campo das críticas. Ele apresenta um caminho prático para escapar das garras do diabo. 7 princípios que, se aplicados, podem te colocar de volta no controle da sua vida. Primeiro, defina um propósito claro. Quem não tem um propósito, vive à deriva. O primeiro passo
é escolher um objetivo que dê sentido à sua vida e segui-lo com determinação. Pergunta para você: qual é o propósito que guia suas escolhas hoje? Segundo, desenvolva autodisciplina. Disciplina sobre desejos imediatos. Sucesso não é sobre gratificação instantânea, é sobre abrir mão de prazeres momentâneos para alcançar resultados maiores no futuro. Terceiro, aceite o erro como aprendizado. Cada fracasso carrega uma semente de crescimento. Errar não é o problema. O problema é desistir diante do erro. Quarto, escolha bem suas companhias. Você é a média das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Se o seu círculo te puxa para baixo, talvez seja a hora de mudar de ambiente. Quinto, use o tempo com sabedoria. Tempo pode ser o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. Tudo o que você repete se acumula. Negatividade cria prisões. Disciplina cria liberdade. Sexto, mantenha equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Riqueza de verdade é quando todas as áreas da sua vida se fortalecem juntas. Se um lado desmorona, todos os outros sofrem. Sétimo, haja com cautela, mas planejar é importante. Mas sem ação, nada acontece. A cautela evita erros fatais, mas a coragem é o que constrói a vida que você deseja. Capítulo 7. O chamado à liberdade. Talvez a maior lição do livro não esteja nas respostas do diabo, mas nas perguntas de Hill. A cada resposta, fica evidente que a liberdade real começa dentro da mente. A liberdade de pensar por si mesmo, de não se deixar manipular pelo medo, pela mídia, pelas opiniões alheias, de escolher seu propósito e persegui-lo com disciplina, mesmo que leve anos. E se você parar para pensar, talvez a sua vida hoje seja o reflexo de escolhas que fez sem perceber. Escolhas automáticas, medos que ditaram seus passos, hábitos que você nem lembra como começaram, mas que hoje definem quem você é. E se você decidisse quebrar esse ciclo? Se começasse hoje a criar hábitos conscientes? Se desse ao ritmo hipnótico uma nova direção, alinhada ao que você realmente deseja? Napoleon Hill escreveu esse livro em 1938, foi publicado apenas em 2011, e mesmo assim parece que foi escrito para o mundo de hoje. Porque os medos continuam os mesmos, as distrações elas se multiplicaram e a falta de propósito ainda aprisiona milhões de pessoas. Mas você não precisa ser mais uma. A decisão de pensar de forma independente, de escolher um propósito, de cultivar bons hábitos, está nas suas mãos agora. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já não aceita viver como passageiro da própria vida. A pergunta é: você vai continuar permitindo que o medo dirija a sua mente? Ou vai assumir o controle e escrever a sua própria história? Se este vídeo fez você refletir, compartilhe com alguém que também precisa dessa mensagem. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que podem mudar a sua forma de pensar e agir. E deixe nos comentários, qual dos 7 princípios você vai começar a aplicar ainda hoje? A gente se vê no próximo vídeo. E lembre-se, a liberdade que você busca começa dentro da sua mente.